Ora, as obras de requalificação de escolas abriram-nos uma porta. Aí descobrimos ar-condicionados que só são instalados em hotéis de 5 estrelas e pavilhões recém-construídos onde até já chove, apesar de terem custado mais de 300 mil euros aos contribuintes. Eu quero dizer, aqui está o grande projeto nacional. Não há melhor forma de combater a crise do que fazer investimento público em escolas. É aqui que vamos investir o melhor dos nossos dinheiros e dos nossos recursos humanos. Foi um êxito este programa. Olha, foi uma festa para as escolas, foi uma festa para os alunos, foi uma festa para a arquitetura, uma festa para a engenharia, uma festa para o emprego e uma festa para a economia. A escola nova para um novo ano escolar. Até breve, obrigado por tudo. Obrigado por participar. Foram muitas as festas de inauguração, sem escolas prontas para os 100 anos da República. A parte escolar adquiriu os terrenos, os imóveis e construiu de norte a sul do país. Até ao final do ano, serão 130 escolas novas. Já se contam 2 mil milhões de euros investidos. Renovaram-se edifícios, ergueram-se projetos de raiz. Estes são os 23 milhões de euros da secundária Passos Manuel, em Lisboa, a segunda escola mais cara do país. Então, vamos ter que subir aqui. Vamos ter que subir este lance de escadas até lá em cima. As contas foram sempre a subir. Derraparam 7 milhões, quase 50%. E é também lá em cima que se encontra uma das razões desta fatura tão pesada. Muito bem, nesta zona aqui temos então a zona das unidades, tratamento do ar, e temos a parte técnica toda do edifício. O ar-condicionado custou 2 milhões e meio de euros. Uma auditoria do Tribunal de Contas revelou que é apenas utilizado em hotéis com categoria 5 estrelas. Foi rápido a concluir que este é um exemplo de má aplicação de dinheiros públicos. Quando aqui chegaram, os auditores encontraram todo o sistema desligado. E assim que permanece boa parte do ano. Não conseguimos mantê-la durante o dia inteiro ligado, nem durante o ano inteiro ligado, como é evidente. Não há condições financeiras, mas também não há necessidade de todos os dias, toda a hora, termos o ar ligado. Até porque a fatura de luz já chega aos 5 mil euros. Antes da requalificação, não ultrapassava os 3 mil. A Passos Manuel não é caso único. A Jacome Raton, em Tomar, foi requalificada mais tarde, mas o problema energético é exatamente o mesmo. As janelas das salas de aula estão abertas porque o ar-condicionado não se pode ligar. O mesmo acontece com outros equipamentos. Portanto, temos aqui a central de aquecimento que foi montada na escola agora após a sua requalificação. A nossa escola tinha uma central de aquecimento muito mais simples, que nós utilizávamos e que não era tão sofisticada e dispendiosa. Neste momento foi instalada realmente uns equipamentos de grande dimensão. Este sistema, desde o início, apenas foi experimentado 2 ou 3 vezes, já funcionou, mas tem existido constantemente pequenas avarias. Já a bancada do auditório funciona na perfeição. Custou 50 mil euros, 268 euros por cada lugar sentado. Bastante menos, ainda assim, do que os 1.296 euros de cada um destes 12 candeeiros, assinados pelo premiado arquiteto Cisa Vieira. Porque a sua substituição por outro tipo de equipamentos ficaria por valores muito semelhantes. No entanto, para nós é uma honra e um prazer ter aqui materiais de arquitetos nacionais e, portanto, não é por aí que eu acho que a parque escolar pode ser criticada. As críticas, quem as faz, são o Tribunal de Contas e a Inspeção-Geral das Finanças. Voltando a Passos Manuel, encontra-se uma despesa
que muito chamou a atenção de quem aqui andou a inspecionar. Chama-se Pavilhão da Associação de Antigos Alunos do Passos Manuel. Tem 87 metros quadrados, mas custou 302 mil euros. Dinheiro que não consegue impedir que a chuva caia cá dentro. É para mostrar mais uma vez que isto não está correto, né? Isto começou por chover aqui, fizeram uma emenda para tentar perceber qual era o problema, mas pensavam que era o acumular de folhas no teto, mas no início da época limpamos sempre o teto e continua a chover. Por isso não sei bem porquê, não sou técnica disso. 300 mil euros para este edifício. Pois, é uma vergonha. Mas somos nós todos portugueses que pagamos, não é? Acho que devíamos dizer qualquer coisa também. Acho que nós contentávamos com uma coisa muito menos... não precisávamos tanto. Ou pelo menos precisávamos de um espaço grande, mas não com tanto gasto. Não precisávamos disso. Ficávamos contentes na mesma. O Tribunal de Contas fala num custo manifestamente desajustado. A parte escolar, em contraditório, refere a especificidade arquitetónica e os equipamentos instalados num pavilhão de pequena dimensão, como o ar-condicionado, que nem por acaso a associação não tem dinheiro para ligar. Era um bem que era desnecessário. Para nós era desnecessário. A parte escolar reconhece que nem sempre se adotaram as melhores soluções técnicas de climatização, mas diz-se presa às exigências da lei. Foi constituído um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Economia no sentido de melhor adaptar as exigências regulamentares a construções com especificidades, como é o caso das infraestruturas escolares. Haverá que investir no sentido de que futuras soluções não sejam tão dependentes de instalações mecânicas. As polémicas financeiras em torno da Passos Manuel parecem definitivamente fazer parte da história desta escola centenária. Quando o rei Dom Carlos a mandou construir, precisou de pedir mais dinheiro aos deputados. Por uma razão simples, o investimento inicial só serviu para fazer as fundações. Agora é a vez do Tribunal de Contas recordar outros exageros. Diz preto no branco que há aqui casos sérios de má despesa pública. Estou sim? E também não tenho. Por exemplo, esta central telefónica e respectivos terminais, que custaram 37.904 euros. Nós não tivemos nada a ver com isso. Nós não tivemos nada a ver. Eu, pelo menos, não tive nada a ver com isso. De escolher o que eram os materiais, não. Nós, em determinadas situações, dissemos que este equipamento não vai servir às necessidades pretendidas. E explicávamos porquê. Mas depois a decisão era da parte escolar. Nós nunca escolhíamos isto, aquilo ou outro. No norte, outra escola instalada num edifício centenário também não escapa à polémica. A Rodrigues de Freitas e o Conservatório do Porto ficaram por mais de 21 milhões de euros. Mais 2,5 milhões do que o previsto. Queria chamar a vossa atenção, já que vocês já são grandes, para esta peça que temos aqui, que é uma peça da qual eu gosto muito. É um crânio de pescada. Quando os auditores do Tribunal de Contas entraram no novo museu da escola, apontaram uma mão cheia de críticas à parque escolar. Não compreenderam o preço do mobiliário, 109 mil euros, o preço do tecido litografado que reveste 2 paredes, 10.800 euros, e não compreenderam também porque montar um plasma e um projetor custou 3.035 euros, quando os próprios equipamentos não chegaram aos 3.000. Esses números que eu não conhecia, que estou agora a tomar conhecimento, porque me está a dizer, parecem-me assim uns números muito grandes, não é? Como eu acabei de lhe dizer. Mas eu penso que também não será estranho a esse custo o facto disto ter sido montado num tempo absolutamente recorde. Eu nunca vi semelhante coisa. Isto foi montado, toda esta obra foi montada em 4 ou 5 dias. Fizeram tudo em Espanha, trouxeram tudo pronto, desmontado, e chegaram aqui e montaram tudo como se tratasse de umas peças de Lego. Lembro-me que na altura uma coisa importante era que isto fosse tudo muito rápido. Para inaugurar. A parque escolar nega que tenha pago mais do que devia, mas há quem não tenha dúvidas de que houve aproveitamentos. As obras foram feitas em função do volume, porque na construção, como sabe, há gente que ganha em função do volume e não em função daquilo que faz. Nunca ouvi.
em lado nenhum, nem tenho conhecimento de datas de que estivesse constado que algum diretor, ao menos ao de leve, tivesse questionado a parte escolar sobre os eventuais luxos que agora de repente alguns descobriram. Vamos aceitar que os diretores, quanto mais lhe derem, melhor, não é? É o se me pedirem, se chegam. Agora, não pode chegar um arquiteto e dizer, sou diretor, quantas salas quer? E se chegasse aqui eu dizia, quero 40, 50 salas, não é? Então vamos fazê-las, não é? Não pode, mas uma empresa pode funcionar assim. Uma construção que daqui a uns anos, outras gerações sem esta polémica do luxo ou do menos luxo, vão considerar verdadeiros exemplos de uma arquitetura escolar. A Parque Escolar desde cedo se envolveu em polémicas orçamentais. Os 2.400 milhões de euros previstos para as 332 escolas a intervencionar foram gastos em apenas 181. A Inspeção-Geral das Finanças criticou os mármores, as madeiras de luxo, os betões coloridos, as coberturas ajardinadas. Reparos que levaram à admissão da antiga administração, que não aceitou falar à RTP. A nova, que chegou há 7 meses, vai avisando que a lei dos contratos públicos impede mudanças nas obras já adjudicadas. O plano está a ser implementado tal qual como foi definido. Portanto, não fomos mais longe ao nível da redução de custos nas empreitadas em curso. Quanto ao relançamento do investimento, a Parque Escolar não só está a trabalhar na revisitação dos programas funcionais, como vai trabalhar na reanálise dos projetos. Ver escolas extraordinariamente ricas que ficariam bem no Catar, no Bahrein, etc., ao lado de pegadinhas com outras que não têm rigorosamente nada, que estão desfeitas, que estão a cair onde chove, não é? Como esta, em Vila Nova de Gaia. Esta mancha que se vê aqui no solo é uma mancha que resulta de uma entrada de água que sempre que chove neste pavilhão, a água deposita-se na periferia daqui do espaço, uma vez que entra pela cobertura, não é? São muitos problemas que convivem com escolas renovadas logo ali ao lado. Muito bem, aquilo que vou mostrar e que temos aqui atrás arrecadado é um conjunto de candeeiros de iluminação, portanto, que fomos buscar ao Almeida Garrett, que já colocámos alguns. Portanto, já colocámos alguns no ginásio e que estes estão à espera de oportunidade para recolocarmos nas salas de aula, mas para isso precisamos de pessoal que também não temos, não é? Pronto, esta quantidade, isto está tudo preenchido até lá atrás, isto saiu das instalações da Escola Almeida Garrett, em substituição deste foi lá colocado outro, e portanto este material estava disponível, nós aproveitámos, francamente não sei depois que destino teria se nós não o aproveitássemos, não é? O que a Parque Escolar não quis, faz na secundária da Oliveira do Douro um brilharete. Vieram portas, mobiliário, stores, vieram laboratórios inteiros. Este material está, eu não direi que era ótimo, este material está em bom estado e, portanto, não há razão, quer dizer, aparente para, se nós o podemos reutilizar aqui, melhorar as condições da sala de aula, é provavelmente servir noutros lados, digo eu, não é? Mas isso... Renovaram-se as escolas de cima a baixo e entregou-se os materiais às direções regionais de educação que o guardaram ou distribuíram pelas escolas que não sofreram intervenções. Não em todas. Na Passos Manuel e na Rodrigues de Freitas recuperou-se muito do mobiliário histórico. Ficaram escolas topo de gama que merecem um aplauso, por vezes contido, de quem as dirige. A escola hoje é outra, é uma escola de qualidade e por isso mesmo acho que os pais nos procuram e antes já também havia professores competentes e dedicados, mas mesmo assim os alunos fugiam. Em algumas situações poderia ter havido um bocadinho mais de ponderação, mas isto, falando a posteriori, é sempre mais fácil de falarmos sobre as coisas, dos erros que efetivamente poderíamos não ter cometido todos. E ganhamos as salas específicas de música e salas acústicas e um auditório que não tínhamos, portanto uma realidade que não existia. E penso que hoje em dia toda a gente é unânime de que será possível fazer na mesma uma boa requalificação de escolas com menos dispêndio monetário.
Até porque o que é bom sai caro e agora começam a surgir os problemas de manutenção. No caso do nosso jardim, temos muito orgulho nele, é uma grande mais-valia para a nossa escola, mas que atualmente o sistema de rega está a ficar inoperacional. A pouco e pouco estão a chegar ao fim os prazos, portanto, de garantia, e os equipamentos instalados estão a ficar com falta de assistência. A Parque Escolar, durante algum tempo, ainda assegurou esse apoio com uma pequena equipa de manutenção. Neste momento, estamos a zero. Estamos a lutar por isso. De facto, a situação está longe de ser fácil em termos financeiros, mas é evidente que, por um lado, existe a necessidade e temos naturalmente de prestar esse serviço. O contrato de programa assinado com o Governo assim o exige. A Parque Escolar continua a requalificar 51 escolas, mas todas as novas empreitadas estão congeladas, sem data prevista para que voltem a arrancar.